Gravação, bom dia. Estamos começando a nossa aula de história do 8º ano. Estamos todos aqui. Ana Clara uniformizada, já ganhou uns 3 pontos positivos por causa disso. Deixa eu só. Na nossa última aula, nós tivemos um problema com a internet, né? Acabamos caindo. Já estamos de pé, tá tudo certo. E vamos continuar a nossa aula hoje, mais de história, tá? Deixa eu tentar abrir aqui o nosso livro de história. Deixa eu até compartilhar a tela aqui com vocês. Para vocês não ficarem perdidos. 8º ano. Ô, menina, parece índia. E a menina com seu cabelo preto branco. Fala, Luiz. Ixi, reclamou um monte de coisa já, Luiz. Um monte. E falou que você que vai defender ele ainda. Deixa eu achar aqui onde nós estamos. Ô, menina, parece índia. E a menina com seu cabelo preto branco. Diz ele que faltou corrigir. Eu lembro de ter corrigido isso aqui. Faltou, gente? A gente estava corrigindo isso aqui e caiu, foi isso? Que eu ia mandar o print e acabei não mandando, né? Foi isso? Depois eu vou mandar esse print, não se preocupa não, lá no Alunos Book. Pra gente não perder muito tempo aqui. Vamos começar na página 10, no capítulo 10. Deixa eu só ver um negócio aqui, peraí. Deixa eu só deletar aqui, então depois eu... Ô, menina, parece índia. E a menina com o cabelo preto branco. Então, nós terminamos, né, o nosso último capítulo falando da abdicação do trono. Como assim não, Thiago? É obrigatório usar o Alunos Book. Todas as informações estão lá. Por que você não está usando? Ah, tá. Mas aí é uma escolha sua, né? Gente, olha só. Voltando aqui. Na aula passada, né, no nosso capítulo passado, nós acabamos falando sobre a abdicação do trono de Dom Pedro I, por vários motivos, né? Motivos relacionados... Ah, tá. Tá bom, Thiago. Então, motivos relacionados, por exemplo, com a questão do internacional, que Dom Pedro estava muito preocupado com a questão sucessória portuguesa. Nós tivemos outro problema, que foi a questão da Guerra de Cisplatina contra o Uruguai, que desgastou muito a imagem de Dom Pedro I. E, por último, não menos importante, nós vamos ter a relação do Brasil com a Inglaterra e, principalmente, a proibição do tráfico de escravos, né? Então, por isso, a imagem de Dom Pedro I vai desgastar muito. Ele vai abdicar do trono em nome do seu filho, Dom Pedro II, que na época ainda era Pedro Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade. E como ele não podia governar, nós vamos entrar num período da história conhecido como período regencial, que é o que nós vamos começar a ver a partir de hoje, tá bom? Então, todo mundo lá na página 83. Esse período regencial, então, gente, ele vai de 1831 até 1840, tá? Para muitos dos historiadores, gente, esse processo de independência do Brasil, que começou lá em 1822, ele só se consolidou de fato mesmo em 31, quando o imperador abdicou do poder. Por quê? Dom Pedro abriu mão, né, em nome do seu filho, mas o seu filho era pequeno, e segundo a Constituição de 1824, o Brasil, então, deveria ser governado por regentes. Então, por que os historiadores acham que realmente o Brasil passou a ser Brasil a partir de 1831? Porque de 31 a 40, o governo esteve exatamente sobre a mão de brasileiros, ok? Houve algumas resistência, revoltas, mas eram brasileiros que governaram o Brasil naquele período, tá? Essas regências vão ser divididas entre regências trinas e unas, ou seja, trinas que eram 3 pessoas que governavam e una que era uma única pessoa que acabou governando, ok? Nós vamos ter alguns regentes que vão passar pelo Brasil, né, durante esse período de 9 anos aí que nós estamos vendo, e querendo ou não, essa regência, essa divisão das regências, né, a primeira foi provisória
compostas por Francisco de Lima e Silva, Nicolau Pereira de Campo Vergueiro e José Joaquim Carneiro. Depois nós vamos ter uma regência plena permanente, José de Costa Carvalho, João Braulio Muniz Francisco. E por último vai ter uma mudança na lei que nós vamos entrar para a regência una, que era uma única pessoa. E aí nós vamos ter 3 governantes durante esse período. O padre Diego Feijó e o senador Pedro Araújo de Lima. Ok? São eles que vão estar governando aí durante esse período conhecido como o período de regência una. Então, regência é o período que vai de 1831 até 1840, onde o Brasil foi governado por brasileiros, porque Pedro de Alcântara, que só tinha 5 anos de idade, ele era menor de idade no início do período da regência, ele não tinha condições de governar o país, porque ele era uma criança. Ok? Eu dei play, gente, aí na gravação. Nem sei, deixa eu só olhar. Tá gravando. Desculpa. Passando, hein? E aí, gente, pelo amor de Deus, né? O Brasil hoje é diverso, naquela época continuava sendo diverso, né? Depois que Dom Pedro I voltou para Portugal, o Brasil passou por um período de instabilidade política muito grande, porque cada um pensava de um jeito, cada um queria uma coisa de um jeito, né? Então foi um pouco complicado. Fala, Thiago. Tá fazendo muito barulho, meu ventilador? É porque tava virado aqui, pronto. Então, gente, vários levantes surgiram, né? Primeiro, existia um sentimento anti-lusitano muito grande. O que é isso? Contrário aos portugueses, né? De certa forma, existiam rebeliões que tentavam restaurar o poder de Dom Pedro I, que eram as chamadas rebeliões restauradoras, né? Existiam revoltas de escravos, que eram rebeliões separatistas. Ou seja, existiam grupos que eram representados de maneiras diversas. Ok? Foram várias revoltas que vão sendo estabelecidas no período regencial. Porque as pessoas entenderam que esse era o momento de realmente se expressar e colocar em prática o seu sentimento, né? Então, vários levantes vão surgir durante esses 9 anos. E por pouco, bem pouco, o Brasil não se separa, não se fragmenta, tá bom? Não mandaram ainda, não? Nós vamos fazer capítulo 6, 7 e 8. Bem facinho, depois eu vou dar revisão daquele jeitinho que a gente já sabe. Bem tranquilo. Uma menina parece. Se a proteger que sou seu. Passando, hein? Beleza, Breno. Então começaram as revoltas. A primeira delas, né, vai ser uma revolta anti-lusitana. O que é isso? É uma revolta dos brasileiros contra os portugueses. Por quê? Durante todo o período colonial, antes de estabelecer as próprias regências, já havia um sentimento anti-lusitano muito grande.
tá? Porque os portugueses tinham muito privilégios aqui. Então, eles tinham os melhores cargos civis, eles tinham os melhores cargos militares, eles tinham os melhores cargos da administração. Eram os portugueses que controlavam boa parte do comércio. Então, tanto a população mais pobre quanto a população mais rica, de certa forma, acreditavam que os portugueses eram responsáveis pelas crises econômicas e políticas que o Brasil estava passando. Então, o povo tinha raiva dos portugueses aqui no Brasil, tá? Mesmo assim, existia um número de portugueses que tinha apoiado a independência em 1822, tá? Então, os brasileiros resistiam, de certa forma, muito a essa questão dos privilégios dos portugueses. Eles não gostavam, estavam insatisfeitos e não estavam de comum acordo com os portugueses. Então, Dom Pedro I volta para Portugal em 1831 e começa a se transformar aqui no Brasil um processo conhecido como lusofobia, que era o quê? Era um sentimento onde as pessoas queriam que os portugueses fossem embora. Tá? Os brasileiros reivindicavam, então, a expulsão dos portugueses, né, que vivessem aqui, e uma criação, olha só o que eles queriam, hein? Que criasse uma lei que proibisse a entrada de portugueses no Brasil, de tão revoltado que eles estavam com os portugueses. Só para a gente ter uma ideia, tá? Segundo, a gente está de feriado, é verdade. Então, esse movimento anti-lusitano que já estava estabelecido pelo Brasil inteiro, especificamente no Recife, ocorreu vários confrontos por causa dessa lusofobia, né? Que luso está relacionado aos portugueses, que os brasileiros não estavam nada afim. Então, em 1831, logo depois que Dom Pedro I vai embora, populares e soldados, né, que queriam, de certa forma, que os portugueses tivessem um limite em relação ao comércio, às finanças e tal, nervosos, revoltados, se juntaram e acabaram matando vários portugueses, tá? E aí, por ter ocorrido em setembro, ficou conhecido como a Setembrada, que foi quando brasileiros se revoltaram e saíram matando portugueses que tinham um destaque econômico e comercial no Brasil daquele período, tá bom? E que eles queriam que os portugueses fossem embora e nunca mais voltassem. Então, existia uma escassez muito grande, né? De quando acontecia a escassez de produtos, o dinheiro entrava em desvalorização, né? A culpa sempre era dos portugueses, era o bode expiatório dos brasileiros naquele período, tá? Então, em 31 nós tivemos a Setembrada, em 1834 em Cuiabá, no Mato Grosso, durante 5 dias, um grupo de brasileiros, com o apoio de um deputado, assassinou cerca de 100 comerciantes portugueses que moravam na cidade, tá? O conhecimento ficou conhecido como Mata Bicudo. 100. Eles saíram matando todo mundo que era português. Pensa que doidice. Não, Thiago, eu entendi certinho, não se preocupa não. Por que era mata bicudo? Gente, bicudo era o termo utilizado que fazia alusão a um peixe que era bem voraz naquela época, né? Que ele buscava associar aos comerciantes com essa ambição exagerada que eles tinham. Tá? Então, o que vai acontecer depois, em 34, é o Mata Bicudo, e aí os portugueses, de certa forma, né, esse movimento antilusitano vai permanecer presente durante muito tempo, e muitas revoltas regenciais vão estar relacionadas a isso. Ou seja, os brasileiros não aguentavam mais os portugueses e queriam que eles fossem embora daqui. Eles eram cheios de privilégios. Imagina, né? Você ficar vivendo o tempo todo com um monte de gente cheia de privilégios, quando você quer que isso acabe, né?
Passando. Passando. Então, essas foram as revoltas antilusitanas, mas nós tivemos também revoltas restauradoras. O que é isso? Uma sociedade, então, uma parte da sociedade, né, ficou muito insatisfeita com a abdicação de Dom Pedro I. Essas pessoas, então, que desejavam até a expulsão dos portugueses, né, houve também aqueles que queriam o contrário, que queriam o retorno de Dom Pedro ao Brasil, que ele voltasse ao trono. Essas pessoas eram chamadas de restauradores, tá? Eram variadas as razões que esses grupos tinham em relação à exigência do retorno, ou querer o retorno de Dom Pedro I para o Brasil. Primeiro, tinha alguns que eram muito fiéis, né, de cunho pessoal ao ex-imperador. Por exemplo, o coronel Joaquim Pinto Madeira, ele era monarquista e admirava muito Dom Pedro I. E aí, quando ele tomou conhecimento dessa renúncia, né, ele se juntou com outros rebeldes e declarou nula a abdicação, né? E, de certa forma, depois, em 32, ele, de certa forma, se juntou na Vila do Crato, no Ceará, e lutou contra opositores, né? Enfim, vários casos relacionados com a admiração pessoal, né? E eles acabaram articulando o retorno do imperador, era o que eles queriam, né? Que o imperador voltasse ao poder. Mas, em geral, os restauradores eram compostos por portugueses que eram ricos e que temiam, de certa forma, por suas vidas por causa do movimento anti-lusitano que existia e que se estava estabelecendo muito forte no Brasil durante aquele período. Principalmente aquela questão da lusofobia, né? De querer que os portugueses fossem embora, de querer proibir que os portugueses permanecessem aqui no Brasil, tá bom? Então, de certa forma, o principal motivo era esse. Os restauradores eram formados por portugueses que queriam, de certa forma, que permanecessem os seus privilégios, né? Então, um grupo de portugueses do Recife, em 1832, tentou recuperar o poder perdido na cidade, né? E recolocar Dom Pedro no trono. Por ter acontecido em Brasília, em abril, esse movimento vai ficar conhecido como Abrilada, tá? Todas as pessoas que normalmente tentavam defender a volta do imperador passaram a ser conhecidos como caramurus, ou pertencentes ao Partido Conservador, tá? Chegaram a criar alguns jornais que defendiam essas ideias, da ideia do restauro, do restaurador. Mas, de certa forma, os restauradores eram portugueses que não queriam perder os seus privilégios e tinham medo de ser atacados pelos brasileiros, a sua grande maioria.
Desculpa, foi sem querer. O que eu fiz? Me perdi todo aqui, gente. Eu fechei. Ai, meu Deus. Vocês não tinham terminado de marcar, né? Pera aí, deixa eu tentar voltar. Eu fechei, eu sou burro. Pior que agora não vai abrir mais. Pera aí, gente. Gente, vamos realizando a atividade da próxima página aí? Qual é a página, Ana Clara? Fala aí pra mim. Tem uma atividadezinha aí. 86. 80? 6. 86, gente. Responder as atividades do 86. Tô tentando ligar aqui de novo. Pera aí. Fazer chamadas. Alex. Ana Carolina. Ana Clara tá aí que eu tô vendo. Ana Paula. Presente. Marim. Presente. Arthur Reis. Breno, eu sei que tá aí. Davi Bobbio. Presente. Leite tá aí. Scandian. Scandian tá faltando de novo. Vocês têm visto Scandian, gente, nas outras aulas? Ele estava na primeira aula, depois ele não veio mais. Ah, tá. Obrigado, Ellen. Diego. Presente. Ô tio, eu tô aqui, é porque minha internet caiu. Ah, tá, Ana. Pronto. Te dou presente. Gabriela tá aí que eu já sei. Iago. Isabela. Presente. Isadora Durão. Gente, Isadora tá sumida também, hein? Isadora Prado. Presente. Júlia Breski. Presente. Júlia Dávila. Presente. Lara. Leandro. Lian. Presente. Linda não tá. Luiz Antônio tá aí. Maria Luísa. Paula. Murilo tá aí que eu já sei. Nanda tá aí que eu já vi. Rafaela. Presente. Raul e Thiago eu já sei que estão aí. Iago não me respondeu. Oh, menina.
Mas tem tempo que Durão não participa da minha aula. Eu não a vejo aqui. Ela participou da anterior dessa. Pois é, mas agora ela não tá vendo? Ah, eu esqueci de grifar no 86. Vou grifar. Eu não grifei, não? No 86. Ah, que tem um pedacinho aqui em cima. Deixa eu olhar aqui, peraí. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa importante pra te grifar. Não, não precisa não disso aqui. Tá bom, Paula. Sim, Gabriel joga Fall Guys. Eu não comprei, não. Achei engraçado. Eu acho que. Iago, eu tirei presença. Eu achei. Só que eu acho que é legal jogar em um monte de gente conhecida, né? Senão não tem graça também, não. Não, Davi, não. Ô, menina, parecinha. E a menina do seu cabelo preto mesmo. Eu não, quem comprou foi Gabriel. Hum. Tá lá, talvez até baixe o preço. Ô, menina. É, no PC é baratinho. Gente, então nossa aula tá acabando aqui. Termina essa atividade da página 86, tá? A gente se vê semana que vem. Bom feriado na segunda-feira, tá bom? Abraço pra vocês. Tchau, tio. Tchau, tchau.